Você já parou para pensar no sabor das frutas que seus avós ou bisavós comiam? Parece uma pergunta simples, mas a resposta é surpreendente. Talvez você imagine que uma maçã sempre teve o mesmo gosto, ou que uma banana não mudou muito com o tempo. Mas e se eu te dissesse que a grande maioria das variedades de frutas que existiam há apenas um século simplesmente desapareceram? Que o universo de sabores, texturas e aromas disponíveis para os nossos antepassados era infinitamente mais rico do que o que encontramos hoje nas prateleiras dos supermercados? E se eu te contasse que, neste exato momento, um grupo de cientistas, agricultores e verdadeiros aventureiros está em uma missão para literalmente ressuscitar esses sabores perdidos, trazendo de volta frutas que ninguém da nossa geração jamais teve a chance de provar? Prepare-se, porque hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante e um tanto nostálgica pelo mundo das frutas extintas que estão voltando à vida. Sabores que foram apagados da história, mas que graças a um esforço heróico, se recusam a ser esquecidos. Imagine caminhar por um pomar em 1900. A diversidade seria algo quase inimaginável para os nossos padrões. Só nos Estados Unidos, por exemplo, os registros mostram que existiam cerca de 17 mil variedades de maçãs com nomes e sabores únicos. 17 mil! Hoje, esse número despencou para aproximadamente 4.500, e a maioria das que encontramos nos supermercados se resume a um punhado de tipos comerciais como a Gala, a Fuji ou a Red Delicious. O que aconteceu com todas as outras? A resposta, em grande parte, está na ascensão da agricultura industrial no século XX. Em busca de otimizar a produção, a agricultura moderna começou a selecionar frutas, não pelo seu sabor ou valor nutricional, mas por características que facilitavam a logística comercial, a capacidade de amadurecer de forma uniforme, a resistência a longas viagens de transporte e, claro, uma aparência perfeita e padronizada. Criamos um sistema de monocultura. Priorizamos a eficiência e a durabilidade em detrimento da diversidade e, sem perceber, sacrificamos um universo de sabores. Estima-se que cerca de 90% de todas as variedades de vegetais e frutas cultivadas no passado foram perdidas. É como se uma imensa e colorida biblioteca de sabores tivesse sido queimada, e nós ficamos apenas com alguns poucos livros, os mais vendidos. Talvez o exemplo mais emblemático e dramático dessa perda seja a história da banana. A banana que você come hoje, a Cavendish, é na verdade uma substituta, uma espécie de banana plano B. Até a década de 1950, o mundo era dominado por outra variedade, a Gros Michel, ou como era carinhosamente chamada, Big Mike. Quem teve a sorte de prová-la, descreve uma experiência sensorial completamente diferente. Um sabor muito mais doce, uma textura mais cremosa e um aroma quase artificial de tão intenso, que lembra o cheiro dos doces de banana. Era, em todos os sentidos, uma banana superior. Mas a Gros Michel tinha uma fraqueza fatal, um verdadeiro calcanhar de Aquiles genético. Ela era um clone, e todas as plantas eram geneticamente idênticas, o que a tornava extremamente vulnerável a doenças. E uma doença terrível surgiu, a doença do Panamá. Um fungo devastador que se espalhou como fogo pelas gigantescas plantações da América Central e simplesmente dizimou a Gros Michel. A multibilionária indústria da banana entrou em colapso. A solução foi encontrar uma variedade resistente a essa praga, e assim a Cavendish, que antes era uma variedade de nicho e considerada inferior, assumiu o trono. A Gros Michel foi declarada funcionalmente extinta, mas a história não termina aí. Pequenos grupos de agricultores, apaixonados por essa lenda da fruticultura, mantiveram a Big Mike viva em plantações isoladas e protegidas. Hoje, usando técnicas de agricultura regenerativa e um cuidado extremo, eles estão tentando trazer de volta esse sabor perdido, permitindo que uma nova geração experimente a banana que um dia foi, indiscutivelmente, a rainha do mundo. Essa busca por sabores perdidos não se limita às bananas.
Nos Estados Unidos, uma dupla de verdadeiros detetives de frutas está reescrevendo a história da pomologia. David Benscoter e E.J. Brandt são os fundadores do Lost Apple Project, um projeto sem fins lucrativos dedicado a uma missão que parece saída de um filme de aventura: encontrar variedades de maçãs que todos acreditavam estar extintas. Armados com velhos registros de feiras agrícolas do século XIX, recortes de jornais e mapas de antigas propriedades rurais, eles exploram o noroeste do Pacífico, vasculhando fazendas abandonadas e pomares esquecidos em busca de árvores centenárias que possam ser as últimas de sua espécie. O trabalho deles é uma mistura de pesquisa histórica, botânica e exploração de campo. Quando encontram uma árvore promissora, eles coletam amostras da fruta no outono e as enviam para especialistas que as comparam com descrições e ilustrações históricas. Se a fruta parece ser uma variedade perdida, eles retornam no inverno para pegar enxertos, pequenos pedaços de galhos vivos. Esses enxertos são então cuidadosamente enxertados em porta-enxertos modernos, um processo que essencialmente clona a árvore antiga, garantindo que a variedade não desapareça para sempre. Até agora, o Lost Apple Project já redescobriu 29 variedades de maçãs que eram consideradas extintas. Entre seus achados está a Nero, uma maçã de cor escura que era popular no século XIX, e foi a primeira redescoberta por Benscoter, e a Streaked Pippin. Cada árvore encontrada é uma cápsula do tempo, um elo vivo com um passado agrícola, que quase foi completamente apagado pela marcha do progresso. Mas como é possível preservar o futuro de frutas que estão à beira da extinção em uma escala global? A resposta está em lugares como o Svalbard Global Seed Vault, uma fortaleza de biodiversidade localizada em uma ilha remota no Ártico, entre a Noruega e o Polo Norte. Conhecido como o Cofre do Fim do Mundo, este banco de sementes é a apólice de seguro da humanidade contra a perda de diversidade agrícola. Escavado na encosta de uma montanha congelada, o cofre armazena duplicatas de sementes de bancos de genes de todo o mundo, em condições ideais de baixa temperatura e umidade. Com capacidade para mais de 4,5 milhões de amostras, ele guarda a diversidade genética de inúmeras culturas, incluindo, é claro, frutas. Se uma catástrofe natural, uma guerra ou uma nova doença devastar uma variedade em seu local de origem, as sementes armazenadas em Svalbard podem ser usadas para trazê-la de volta. É a nossa Arca de Noé para o mundo vegetal, e a ciência vai ainda mais longe. A paleogenômica, o estudo do DNA de organismos antigos, nos permite olhar para o passado genético das espécies. Embora a ideia de recriar um Jurassic Park seja ficção, uma pesquisa de 2012 descobriu que o DNA tem uma meia-vida de cerca de 521 anos, o que significa que se degrada completamente muito antes dos milhões de anos. Para espécies que desapareceram mais recentemente, o DNA antigo oferece pistas valiosas. Ele pode nos ajudar a entender por que certas variedades foram extintas e quais traços genéticos de resistência elas possuíam. Informações que podem ser cruciais para fortalecer as culturas que temos hoje. Enquanto alguns sabores estão sendo resgatados, outros podem ter se perdido para sempre, existindo apenas em descrições poéticas de livros antigos. A pera Ansolt, por exemplo, era famosa na França do século XIX, por seu sabor amanteigado e aroma delicado, descrita como uma fruta da mais alta qualidade. Mas a árvore não era uma produtora confiável, e com a industrialização da agricultura, ela foi deixada de lado e acabou desaparecendo no início do século XX. Ou a banana selvagem de Madagascar, que possui sementes grandes e não é comestível, mas é resistente a muitas doenças e à seca, e que está criticamente ameaçada pela perda de habitat. Ela pode desaparecer antes mesmo que tenhamos a chance de usar seus genes para proteger a banana Cavendish, que por ser também um clone, está igualmente ameaçada por uma nova raça da doença do Panamá.
Perder uma variedade de fruta é muito mais do que perder uma opção de lanche. É perder um pedaço da nossa história, um elo com o nosso passado cultural e gastronômico. Cada variedade carrega consigo uma história única de cultivo, adaptação e sabor. A preservação dessa diversidade não é apenas uma questão de nostalgia, é uma questão de segurança alimentar. Um sistema agrícola que depende de poucas variedades geneticamente uniformes é extremamente frágil, como a história da banana Gros Michel nos ensinou de forma tão dura. As variedades antigas, por outro lado, podem carregar genes de resistência a doenças, secas e outras mudanças climáticas que podem ser vitais para o futuro da nossa alimentação. A jornada para redescobrir e ressuscitar frutas extintas é um lembrete poderoso de que a natureza é resiliente, mas também incrivelmente frágil. Graças ao trabalho incansável de pesquisadores, agricultores e aventureiros, estamos começando a recuperar alguns dos sabores que pensávamos ter perdido para sempre. É uma segunda chance de provar um pedaço da história e de garantir que as futuras gerações herdem um mundo mais diverso, seguro e, claro, mais saboroso. A história dessas frutas nos ensina que a diversidade é a nossa maior força e que vale a pena lutar para preservar cada sabor, cada semente, cada história que elas contêm. E aí, curtiu essa viagem no tempo gastronômica? Se você ficou tão fascinado quanto eu com a ideia de provar uma banana de 1950 ou uma maçã da Era dos Pioneiros, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma curiosidade como essa. E me conta nos comentários, qual fruta antiga você mais gostaria de experimentar? Quem sabe ela não está em alguma fazenda abandonada, esperando para ser redescoberta. Assista também ao nosso vídeo sobre sugestão de tema relacionado que está aparecendo na tela. Um grande abraço e até a próxima!